Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim Não Talvez, edição do dia 12 de março. Bem-vindos. Temos um programa onde naturalmente vamos falar sobre a queda do governo. Foi ontem que tudo se passou na Assembleia da República. Iremos falar sobre esse assunto daqui a instantes. Para já, damos as boas-vindas ao Luís Pardal, à Patrícia Machado e ao Francisco Brito. Bem-vindos. Começo com a Patrícia Machado, mas para o primeiro tema que trazemos do programa de hoje. Já vamos falar sobre as mudanças no governo, mas para já as mudanças no governo, ou melhor, a queda do governo e eleições antecipadas que se esperam. Mas para já vamos trazer um outro tema. Trazemos o tema de mais uma candidatura autárquica confirmada para Évora. Já era esperada, mas o Movimento Cuidar de Évora confirmou e já fez a apresentação até da lista de candidatos, também com cabeças de lista a 3 juntas de freguesia urbana de Évora. Era uma candidatura esperada, sendo que desta vez é anunciado que este movimento, que há 4 anos já se apresentou com este nome, mas como coligação suportada burocraticamente por 2 partidos, apresenta agora já e diz que irá conseguir que as assinaturas sejam aceitas para ser verdadeiramente um movimento partidário. É um movimento que já tem uma vereadora. A Patrícia Machado, não é propriamente surpresa que esta candidatura também surja. Já era esperado. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes. Agora sim, já ouvimos a Patrícia. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate e ao Luís Matias. Sim, penso que já era esperado, não é coisa nova ou surpreendente. Eu acho que é importante, naturalmente, cada um com o seu espaço e o seu tempo para afirmar as suas propostas, faz parte da vida coletiva e da vida política e cívica. Acho que não queria deixar de colocar que, independentemente da forma como se apresentam, a sua origem, também sabemos qual é, portanto, do ponto de vista daquilo que foram as decisões dentro do Partido Socialista e que levou a esta candidatura sobre a capa que estavas a referir há pouco, há 4 anos. Vamos ver como se apresentam agora. Pronto, mas eu acho que naturalmente esta como outras tem que o escrutínio popular e aquilo que é importante depois conhecer é quais são as propostas e a ação prática de cada um, e o que temos assistido nestes 4 anos é de facto em diversos momentos posições que revelam, portanto, por um lado a falta de estratégia política que não é apresentada, que cidade, que conselho se quer, e depois coisas concretas, apenas referia 3, portanto logo no início, tanto a oposição, por exemplo, ao plano de apoio às infraestruturas desportivas, portanto que o movimento não esteve de acordo, e mais recentemente esta exigência da perda de 10%, portanto, no caso do orçamento para 2025, da exigência que se reduzissem 10% a despesa em despesa corrente, ou mesmo o questionamento sobre a opção gestionária, portanto, e o que isso implica na vida dos trabalhadores do município. Portanto, são apenas alguns exemplos daquilo que é a prática, que é isso que depois tem que se julgar naturalmente. Serão certamente temas que irão depois surgir em próprio debate com as restantes candidaturas, mas é mais uma candidatura que se confirma, Francisco Brito, ou seja, podemos ter aqui uma repetição daquilo que aconteceu há 4 anos com o mesmo número de candidaturas. Será que vão surgir mais ou não? O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal disseram que iriam apresentar candidaturas, mas isso ainda não aconteceu. Mas para já temos esta do Movimento Cuidar de Évora. Era esperado que assim fosse. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes. Esta candidatura era expectável, enfim, desde 2021, quando apareceu este topónimo de Movimento Cuidar de Évora, que ficou claro que havia esta intenção de candidatura, como houve em 2021, portanto beneficiou aqui de ser uma proposta que se apresentava como fora do espectro político, portanto como algo que seria independente, algo que seria fora do sistema, e isso atraiu algum eleitorado. Depois, com as eleições, com a eleição de uma pessoa para a Câmara Municipal, portanto, com uma vereadora, as pessoas foram percebendo que o nível de atitude política seria efetivamente diferente daquilo que foi apresentado. Portanto,
A proposta inicial era cuidar de Évora, portanto, no fundo, mudar tudo da Câmara, reorganizar a Câmara, enfim, fazer um bocadinho aquilo com aquelas ideias-chave que eu creio que todos os partidos têm, sem aprofundar propriamente o que e como fariam. E assim que existe a eleição, vemos depois um apoio maioritário às políticas da CDU, com o voto a favor do orçamento da Câmara, até que a Câmara Municipal depois mostrou que a sua situação financeira era de facto difícil e aí mudaram para a abstenção, mas sempre a viabilizar os documentos que a CDU propunha, à exceção, pronto, enfim, de muitas poucas propostas que efetivamente não foram votadas nesse sentido, mas a maior parte está lá. E com muitos equívocos, portanto, este movimento acabou por construir ao longo destes anos uma série de anticorpos, portanto, com instituições, com pessoas, com associações, que não era expectável que assim fosse, e que é um bocadinho até inexplicável, e criou até um discurso enfim, de falta à verdade sobre instituições, até como as juntas de freguesia, dizendo que estas, ou tentando passar uma imagem que estas teriam um nível de competências que não têm, e nunca sequer se preocupando em conhecer as instituições, e até na posição que tinha na Câmara Municipal a defender estas instituições no seio da Câmara Municipal e daquilo que as juntas de freguesia defendiam, nomeadamente com a transferência de competências. Portanto, acredito que esta recorrência e novamente a eleições terá aqui naturalmente um espelho daquilo que foram estes 4 anos. Luís Pardal, bem-vindo. O Luís Pardal hoje está à distância, segue-nos à distância. Luís, bem-vindo. É uma candidatura expectável também para ti? Pode-se repetir um cenário semelhante ao que aconteceu há 4 anos? Há 4 anos, esta candidatura conseguiu eleger um vereador. Olá, viva, muito boa tarde aos colegas do painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. É uma candidatura que não é uma novidade, portanto não oferece nada de novo em relação àquilo que é o quadro de candidatura à Câmara Municipal de Évora, mas, enfim, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, é que não se faz política sem uma estrutura política. Portanto, a ideia é que se procura passar de que um grupo de cidadãos independentes se está a candidatar à Câmara é precisamente isso. É uma ideia que se procura passar. A política e o ato de exercer a política, o ato de exercer o exercício público, o interesse público, faz-se a partir de uma estrutura política. E não tem que se ter receio de se dizer isto. Percebo que a palavra política muitas vezes tem conotações negativas. Agora, essa também é uma missão daqueles que fazem política, fazê-la com nobreza, com transparência, sem medo de dizer que se está a fazer política, que se tem uma estrutura política. Ou um candidato independente, ou um candidato que seja militante dentro de um grupo político, de um partido, não está condicionado àquilo que é uma cúpula, portanto, que parece que é uma cúpula que gera aquilo que é a ação diária de quem está eleito. Quer dizer, eu não acredito que isso seja assim. Aliás, eu sou uma testemunha disso. Eu nunca me senti coibido por pertencer a um grupo político. E, portanto, começava por deixar aqui esta mensagem de desfazer de que não se faz política sem uma estrutura política e o Movimento Cuidado de Évora é um grupo político, é uma estrutura política. E, portanto, aquilo que esta candidatura nos oferece, portanto, como comecei por dizer, não é uma novidade, esteve ao longo destes 4 anos a recolher assinaturas, publicamente aquilo que é conhecido e que foi anunciado pela candidata, foram recolhidas 1.800 assinaturas, enfim, aquilo que é a escala de Évora, sinceramente até pensei que tivessem conseguido obter as 1.800 assinaturas num primeiro ano, tendo em conta a força que o Movimento Cuidado de Évora procura transparecer para a opinião pública. Mas não, as 1.800 assinaturas foram recolhidas ao longo destes 4 anos. O que denota aqui também alguma dificuldade em conseguir constituir este grupo candidato à Câmara Municipal e às juntas de freguesia.
A candidata, enfim, tem tido o seu estilo, aguerrido, crítico, no sentido de gestão da coisa pública, mas eu também deixava aqui esta nota de que talvez fosse importante, ao longo da sua exercício enquanto vereadora, neste caso, talvez tivesse sido importante visitar as juntas de freguesia, os eleitos das juntas de freguesia, procurar conhecer e perceber quais é que são as dificuldades das juntas de freguesia. Eu recordo que, ao longo destes 4 anos, as juntas de freguesia foram, digamos que, um alvo político a criticar. Mas nunca houve, pelo menos de que eu conheça, uma reunião com a senhora vereadora, portanto, para falar sobre as dificuldades daquilo que são as freguesias e da cidade de Évora. E por isso eu acho que seria importante ter tido esse... Queria-vos apenas ainda fazer só uma questão. Sendo uma candidatura que surge num outro movimento, não nos partidos que nós temos habitualmente, não é uma novidade, já aconteceu há 4 anos, como digo, portanto não é propriamente uma coisa nova, está-se a repetir, mas passado 4 anos, olhando para um eleitorado dividido entre partidos, quem é que pode tocar mais uma candidatura independente, uma candidatura como esta? Vamos lá ver, eu acho que nós podemos pôr-lhe os slogans todos e dar-lhe os nomes que quisermos. Naturalmente não terá no boletim de voto símbolos dos partidos, mas eu insisto nesta ideia. Portanto, a candidatura do Movimento Cuidado de Évora é tudo menos poder ser considerada independente. Há uma base política e ideológica inerente aos principais protagonistas, portanto, que sabemos qual é a sua origem, a sua família política e que, naturalmente, o porquê de terem resultado há 4 anos na intenção de uma candidatura, entre muitas aspas, independente. Portanto, é gente que vem, tanto da área do PS, naturalmente, que, pronto, não vou entrar nas razões, mas é daí que resulta e é aí que se situam. Naturalmente, com essa capa de suposta independência, procuram convergir outra gente que, aproveitando desta ideia do fora aos partidos, que hoje é muito habitual criar esta ideia de que os partidos é que estão mal e, portanto, tudo o que diga que é fora do sistema e dos partidos é que está bem, quando naturalmente alimentam-se desse próprio sistema e vêm e são originários desse sistema, portanto, desses grupos políticos, desses partidos, e os partidos e a política, se conjugarem aquilo que é a sua palavra com a sua prática, só têm a legitimar e só têm a credibilizar o sistema político. No segundo tema certamente vamos falar disso. Portanto, eu sacudi esta questão, independentemente dos símbolos, da imagem da independência. Eu acho que o que conta é a prática. Dei aqui há pouco exemplos, outros poderiam ser dados. Obviamente depois os eiborenses é que vão escolher. Temos aqui um leque de várias candidaturas e acho que o que se impõe naturalmente é que haja uma campanha e um debate sério, real, a partir dos problemas concretos e da visão estratégica que cada um tem para o Conselho. É mais uma visão que surge para o Conselho, Francisco Brito, ou seja, o debate pode ser diferente passado 4 anos com todas estas candidaturas? Nesse aspecto não concordo, portanto não concordo que seja uma visão diferente. Aliás, aquilo que tem sido marcado nestes 4 anos é que... É mais uma visão, portanto... Não, mas tem sido confusa, portanto, aliás, nas próprias intervenções enquanto com 4 forças Câmara, políticas na variação, sim, mas são certamente perspectivas distintas, não é? As próprias intervenções da candidata em reunião de Câmara, enquanto eleita, mostram muitas vezes tudo e o seu contrário, e por isso, efetivamente, tem havido aqui um grande desnorte nesse aspecto. Agora, eu acredito que aquilo que está em causa nestas próximas eleições é uma grande decisão do eleitorado, naturalmente dos eiborenses, entre Henrique Sinsim e Carlos Zorrinho, assumindo aqui até que João Oliveira, apesar de ser um nome muito conhecido das pessoas e até querido de alguns, mas tem aqui uma herança muito pesada por parte da gestão da CDU, que foi extremamente penosa para o Conselho e para as pessoas sentem isso é inequívoco,
Se calhar se fosse outras condições, se fosse apresentado em 2013, se calhar poderia ter aqui, de facto, um resultado completamente diferente. Agora creio que não vai ser. Aliás, o próprio PCP sabe disso e isto também é estratégico. E acredito que aquilo que está efetivamente em causa é uma grande decisão entre Henrique Sinsim e Carlos Zorrinho, com as suas devidas diferenças, e é isso que vai ser votado. Luís Pardal, ainda contamos poder falar de outras candidaturas que possam surgir, porque isto ainda tem muito para durar. Aliás, vamos ter outras eleições antes destas, e do qual Sim. já falaremos daqui a pouco. Sim. Mas o que é que vamos ter aí pela frente nestas autárquicas, Eu para já com estas candidaturas já apresentadas? Sim, eu terminaria dizendo o seguinte: os partidos, por muito que se critique, os partidos têm estruturas, têm órgãos, têm regulamentos, têm obrigações internas a cumprir. E tem a NIF. E tem NIF. E, portanto, há um escrutínio interno nos partidos que é importante para a democracia. Há uma transparência, por mais que se critique e por mais que se deva pugnar por essa transparência, existem estruturas. E estes movimentos nós não conhecemos como é que se regem, como é que se regulamentam, como é que se organizam. Mas não é novidade. Há muitos movimentos sem Sim. partidos no país inteiro e Sim, com mas por câmaras isso é que municipais passado- até, e eleitos em câmaras municipais, a dirigir Sim, em câmaras alguns municipais. têm Não é? alguns têm Por câmaras exemplo, a mais municipais. notória é a do Porto, não é? Pronto, sim. Alguns têm. O Porto é uma situação muito distante da restante realidade do país. Mas por isso é que há muitos movimentos que surgem e, passado meia dúzia de anos depois, começam-se a afracar. Enfim, mas eu não entraria por aí. Eu terminaria dizendo o seguinte: a Évora e a candidatura autárquica, eu acho que se deve fazer pela positiva, por apresentação de propostas, por apresentação de um projeto de transformação para a Évora. E eu, sinceramente, daquilo que vejo a candidatura do PS e vejo a candidatura do Carlos Zorrinho como uma proposta única para a grande transformação que Évora precisa. E, portanto, é nesta linha que o espectro vi que as eleições autárquicas se vão realizar. E acredito que será por aqui este caminho. O Francisco está-se a rir, não sei, está engasgado, eventualmente. Talvez. Eu gosto de humor, sabes? Eu gosto de humor. Mas eu não estava a fazer humor, eu estava a apresentar aquilo que é a visão que tenho para a Évora e a apresentação Mas já apresentar o plano de endividamento ou não? Não, é uma candidatura de transformação que a Évora precisa. E, portanto, eu espero que a campanha se faça para positiva. Bem, isto não deixa de ser interessante quase termos aqui já um apelo ao voto. Exatamente. Não sei se... Não é um apelo ao voto. Não é propriamente... prova de vida. Mas também fica claro para os ouvintes os vossos alinhamentos, apesar de não ser essa... Mas naturalmente fica claro. Há aqui alguém que nós temos de mudar. Precisa de transformação. Nós temos de mudar. Eventualmente só a Patrícia é que não concorda que a Évora precisa de uma transformação. Bem, Continua a dar. O certo é que existe. Precisa de continuar a dar passos em frente. Sem saltos atrás não dá jeito nenhum. Nós partimos para outro tema no programa de hoje e para o tema que tem dado que falar naturalmente nas últimas horas, desde ontem que se sabe que vamos a eleições legislativas, deverá acontecer em maio. Durante esta quarta-feira, o Presidente da República ouve os partidos, os diversos partidos. Nós estamos a gravar durante o período da manhã, quando o programa for para o ar à tarde, nesta quarta-feira, já terá escutado todos os partidos, de acordo com a agenda que foi publicada. Patrícia Machado, este governo tem menos de um ano. Era expectável que em menos de um ano acontecesse isto e fôssemos a eleições. E ontem na Assembleia da República, afinal, o que é que se passou? Porque precisou ali existir uma negociação em tempo real de algo... Era necessário o PSD apresentar esta moção de confiança? Era necessário o governo cair? Achas que foi isso que o PSD pretendeu fazer? Bem, obviamente que este tema é incontornável, portanto no último mês e meio, portanto, começou a ficar claro em função de determinadas matérias, mas já há muitos meses que estava claro que esta política e o caminho seguido não dava condições ao país e ao povo. Portanto, há aqui uma questão que naturalmente, aliás, na discussão da moção de censura do PCP isso procurou evidenciar-se, que é há uma crise governativa,
houve claramente nestas últimas semanas uma evidência de crise governativa, e portanto isso é inegável. O Primeiro-Ministro, a partir daquilo que veio a público, o que tinha que fazer era demitir-se, portanto, deixou de ter condições e legitimidade naquilo que tem vindo a ser denunciado sucessivamente, e que aí está a tradução e a evidência, que é a profunda promiscuidade entre o poder económico e o poder político. Portanto, e Montenegro estava perante essa situação e não deveria permitir o arrastar o país para uma situação em que isso, o que é que a gente queria? Em vez de estar a discutir na Assembleia da República os problemas concretos, reais da vida do dia-a-dia das pessoas, estar a discutir a família do Montenegro e a empresa do Montenegro. Não, o país não precisa disso. Precisa que se apure tudo o que houver apurar, que se esclareça tudo o que houver a esclarecer, mas os dados e os factos existentes já eram bastantes para tirar a legitimidade naturalmente de um cargo e da incompatibilidade concreta e visível e real, que ninguém contesta, entre as funções dos mais altos cargos públicos, neste caso o Primeiro-Ministro, e outros interesses. Portanto, isso é um aspecto. Mas aquilo que se procura, e eu nisso não alinhava, aquilo que se procura criar a ideia é de que é só esse facto. E o que a gente tem, de facto, é um aprofundamento e uma evidenciação dos problemas reais que se aprofundam, das desigualdades, das injustiças, e que este governo, a juntar a toda esta promiscuidade, também estava a não criar essas condições. E, portanto, o facto de termos eleições antecipadas naturalmente resulta de uma situação muito concreta, mas que tem que ser vistas naturalmente como uma oportunidade do problema. Não é a mudança dos governos, é a resposta aos problemas concretos. Há um outro aspecto que eu queria colocar nesta primeira volta, que se prende com, se o governo teve esta atitude com sucessão de casos, que não foi só do Primeiro-Ministro, e em que o Primeiro-Ministro devia era chegado e ter dito naquela declaração do sábado, ainda não fez 2 semanas, portanto, a dizer demite-me, o que fez foi outra coisa, e foi acenar com a chantagem, com a vitimização e com o passa-culpas. Mas o PS não está imune de responsabilidade. Mais uma vez, em vez de tornar clara a sua posição de que este governo não tem condições para governar, ao mesmo tempo que disse este governo não nos merece confiança, pôs a mão por baixo, outra vez. E, portanto, decidiu dar ao governo o tempo e o calendário de quando é que achava que tinha condições para sair. Portanto, isto também ficou clarinho, não é? E, portanto, arrastámos aqui mais uma semana, uma situação que precisava naturalmente estar resolvida. Agora, portanto, tudo indica, o Presidente da República ouve os partidos, há de ser destituída a Assembleia, e segundo as próprias declarações dele a semana passada, portanto, ao 11 ou 18 de maio, iremos para eleições. E o que é preciso discutir não é o tal passa-culpas, que a gente precisa sacudir que isto seja a marca dos próximos 2 meses, não é? O passa-culpas, uns a fazerem-se de vítimas, outros os arautos da oposição, quando o que a gente sabe é que o PS, nos momentos chaves, portanto, deixou passar orçamentos, portanto, desresponsabilizou-se desse papel e desse peso que tinha para poder, de facto, um combate a este caminho de retrocesso, de injustiças, de aprofundamento das desigualdades, deixou passar todo este conjunto de medidas. E, por outro lado, o PSD, que ainda, enquanto governo, no exercício das suas funções, agora entrará em gestão, mas o Conselho de Ministros traz o Conselho de Ministros a lançar medidas que naturalmente já cheirando a eleições, não o fez durante este ano, andou a empurrar com a barriga um conjunto de questões. Olha, e só dava este exemplo para terminar esta primeira volta. O Conselho de Ministros da semana passada anunciou, para além das PPP, naturalmente lá está o caminho, há a evidência, 32 milhões de euros para a obra do hospital. O que é isto? O que é isto dos 32 milhões de euros? Depois de ter feito um despacho em que, mais uma vez, subdelega, portanto, acompanhando o caminho que o PS vinha a seguir, subdelega funções, atira para o Conselho de Administração da OLS Alentejo Central a responsabilidade de acompanhamento da obra quando ela está parada desde abril do ano passado. Parada no sentido de andamentos, que sabemos das condições que tem de acompanhamento àquilo, não toma as medidas necessárias, provoca a admissão do Conselho de Administração e depois, sem se dizer para o que é, se calhar é para pagar dívidas,
que a empresa anda a reclamar, portanto 32 milhões de euros, portanto na véspera em que sabe que vai cair. Portanto, sem esclarecer, sem minimamente corresponder àquilo que se exige neste momento, que é rever os protocolos, enviar o dinheiro necessário para a aquisição dos equipamentos por parte da OLS, acompanhar como é a sua responsabilidade da obra. Portanto, é isto que a gente tem. Não tem condições para governar, portanto caiu. É lamentável que se tivesse durado este tempo todo, porque o PS assim quis também. Francisco Brito, era inevitável a queda do governo. Porquê é que o PSD insistiu nesta moção e acabamos por ter eleições antecipadas? Todos nós sabemos qual é que é a composição atual da Assembleia da República. Sabemos que neste momento os partidos que compõem o governo, portanto o PSD e o CDS, têm uma maioria curta. Sabemos que este mandato, que ainda não completou um ano, tem sido muito duro do ponto de vista da negociação política, porque efetivamente para conseguir fazer aprovar medidas é preciso conseguir um consenso extremamente difícil pelos partidos que compõem a Assembleia e naturalmente que isso coloca uma pressão adicional no governo, tendo em conta aquilo que se passou e que nós temos todos acompanhado. E naturalmente que este governo pretendeu aqui colocar à Assembleia uma pergunta. Portanto, no fundo, confiam em nós para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho ou não? Independentemente das diferenças políticas. Portanto, é uma confiança institucional. Portanto, no contexto atual, com o plano de governo, com a execução que o governo tem nestes 11 meses, confiam ou não confiam em nós para nós continuarmos o trabalho? E, além disso, o senhor Primeiro-Ministro ainda disse, então, se ainda têm dúvidas sobre este caso da Spin Viva, então digam-me o que é que querem saber. E, neste contexto, o Chega e o Bloco de Esquerda colocaram questões que foram respondidas, tanto quanto sei e quanto tenho ouvido. Não tive acesso às perguntas, confesso, nem às respostas, mas aquilo que tenho visto pela comunicação social é que foram respondidas. Depois há a questão se tem mais ou menos informação, portanto, pelos vistos agora ou haver muita informação também é um problema, eu acho que até é positivo, mas enfim, é a minha opinião. E, por outro lado, temos o Partido Socialista, que é o maior partido da oposição, que diz que não dá a confiança ao governo, que quer uma comissão de inquérito para as coisas serem esclarecidas, mas que não é capaz de dizer quais é que são as questões, nem o que é que está em causa. Portanto, no fundo, temos um Primeiro-Ministro que já por diversas vezes em Assembleia da República, em entrevistas, em declarações, veio esclarecer uma série de situações. Enfim, não disse algo que eventualmente pode ser importante para Pedro Nuno Santos, talvez o tamanho da camisa que usa. Eu desconfio que será um L. Não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que será um L. E não sei propriamente quanto é que o Primeiro-Ministro calça, mas apostaria aí no 43. Enfim, isto pode ser importante de facto para Pedro Nuno Santos, porque o resto já foi esclarecido. Portanto, efetivamente o Primeiro-Ministro até disse quanto é que pagava por noite no hotel em que ficava em Lisboa. Portanto, até disse que não tinha cortinas no quarto em São Bento. Quer dizer, disse quanto é que recebia, quem eram os clientes, o que é que a empresa fazia, até deu dados concretos, portanto, para avaliarmos isto, portanto, o tamanho das avanças. Portanto, o problema de Pedro Nuno Santos, pelo visto, é que as avanças são muito grandes, portanto, é muito dinheiro mensalmente. E o Primeiro-Ministro explicou o que é que estava em causa, portanto, a quantidade de pessoas que estão inscritas ou que são clientes destas empresas, e isto naturalmente tem peso no volume de dados que é preciso tratar. Portanto, só quem não conhece o RGPD é que pode desconfiar de uma situação destas. Portanto, o RGPD efetivamente coloca um grande volume de trabalho sobre as entidades, principalmente entidades, quer dizer, com 2 milhões de clientes, como é que não pode haver de facto um grande volume de trabalho. Podem dizer, ok, então, mas isto depois pode ser replicado aqui uma série de trabalho. Sim, um sim, outro não. E eu acho que ficou claro que Pedro Nuno Santos, no meio disto tudo, para além de ter uma grande imaturidade política, apesar de ser uma pessoa do sistema, uma pessoa que cresceu na JS, que sempre esteve nos bastidores dos governos do Partido Socialista e do Partido Socialista enquanto partido, mostra que de facto tem uma grande imaturidade política nisto tudo e que isto lhe irá custar naturalmente caro no futuro próximo, internamente. Agora, também mostrou que só quer eleições por eleições. Só deseja esta instabilidade, no meio desta imaturidade acredita que pode ganhar eleições.
ou que, mesmo que se ganhasse eleições, que eu duvido muito que isso possa acontecer, que isso poderia ser bom para si. Quer dizer, seria devastador, ainda por cima, depois de um caso destes, em que temos um primeiro-ministro que teve uma empresa, que fazia negócios com empresas privadas e que a nada lesou o Estado e que não cometeu nenhuma ilegalidade. Obviamente que teríamos a seguir uma comunicação social mais atenta às empresas na órbita de Pedro Nuno Santos que fizeram negócios com o Estado, negócios que não foram devidamente explicados, negócios que eventualmente lesaram o Estado. E isso sim é grave, portanto, isso sim seria um grande pântano político. Portanto, daí eu considerar que há aqui uma grande imaturidade em Pedro Nuno Santos. Luís Pardal, era inevitável a queda do governo, como aconteceu ontem? Eu estava a semana passada a dizer que Luís Montenegro precisava de se explicar ao país, que não se tinha explicado o suficiente. E o que é que o Primeiro-Ministro preferiu fazer? O que se preferiu fazer foi não se explicar, por mais que o Francisco diga que já se explicou e até demasiada informação. É muito simples. Ele teve 2 momentos que podia ter resolvido esta situação, esta crise política que ele provocou, e só o Primeiro-Ministro é da exclusiva responsabilidade dele. Foi, em primeiro lugar, quando o assunto se começa a despoltar, era dar explicações ao país, não só aos partidos, mas também aos jornalistas que, como bem sabemos, fazem o seu trabalho, e muito bem o seu trabalho de escrutínio, e que por essa via dão explicações, os eleitos políticos dão explicações também ao país. E ele preferiu cingir-se a curtas intervenções. Há algumas intervenções ludibriosas na Assembleia da República, que depois, passado uns dias, tudo começou a galopar, e depois dá asa aqui, até notícias falsas. Mas isso foi uma escolha do Primeiro-Ministro. Esta estratégia de gestão desta crise foi uma estratégia escolhida por ele, de um assunto pessoal. Portanto, preferiu não se explicar em tempo devido. A seguir, quando percebeu que um partido, fosse o PS, fosse quem fosse, neste caso foi o PS, que disse que iria requerer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Explicações numa comissão parlamentar de inquérito, fazerem perguntas, a coisa aqui agudizou-se. Então preferiu fazer este jogo político que é negativo, que eu acredito que até para muitas pessoas seja difícil de compreender, mas há aqui precedentes que não podem ser abertos. Um primeiro-ministro não pode ser proprietário de uma empresa. Podemos discutir a copropriedade, estava no nome dele. Bem, há constitucionalistas que já vieram falar sobre esta questão, perdão, e de facto infringiu-se aqui aquilo que é a ética e a idoneidade de um primeiro-ministro. E pior, ele foi descendo o nível, ou seja, à medida que as notícias vão saindo, à medida que sai uma notícia em que há uma queixa apresentada no Ministério Público, e qual é que é a atitude dele? O que é que o Luís Montenegro diz? Mesmo se eu for se eu for constituído, eu recandidato-me. Ora, nós tivemos um precedente, nós tivemos um primeiro-ministro que, por estar envolvido numa situação que ainda nem sequer estava clara ao país, ele meteu esta bitola. Eu saio das minhas funções. E o Luís Montenegro persiste em querer, mesmo sendo acusado pelo Ministério Público, persiste em continuar como Primeiro-Ministro e persiste em recandidatar-se. Portanto, isto é baixar a bitola que estes eleitos colocam no espectro de gestão pública. E, portanto, isto é grave. E pior, o dia de ontem, ao longo da tarde, nós tivemos um partido, o PSD, um governo e, em particular, um primeiro-ministro que autorizou este pântano todo, que é querer condicionar a forma e o método de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas onde é que isto já se viu? Isto é uma coisa que isto não faz sentido algum. Quer dizer, qualquer pessoa compreende que isto não faz sentido nenhum. E isto foi uma estratégia para quê? Para desviar a atenção daquilo que era a necessidade de um escrutínio. Quer dizer, imaginem o que era
o Marcelo Rebelo de Sousa ou outros ministros em funções ou ex-ministros em funções em que respondem perante uma comissão parlamentar de inquérito a querer dizer não, tem que fazer uma curtinha, não pode ser muito tempo. Quer dizer, até isso, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, isto só mostra que o Primeiro-Ministro não soube gerir uma crise política complexa e mostra, por esta via, a incapacidade política para governar o país. Patrícia Machado, no final da votação na Assembleia da República, não houve aplausos, não houve nada, houve um silêncio muito sepulcral. Isto revela que nenhum partido queria eleições, propriamente, ou ninguém ficou satisfeito com a queda do governo, ou estou enganado? O que é que te parece? O que me parece é que o país precisa de soluções e precisa de políticas alternativas. Eu não sou daquelas pessoas que alinha nesta ideia de que o problema do país são as eleições. Ainda que, obviamente, as eleições não eram uma coisa que... ou seja, não é uma coisa que a gente agora também... elas são um escrutínio público indispensável à democracia. Portanto, as pessoas poderem escolher o destino das suas vidas, digamos assim, no quadro da oportunidade que naquele momento têm para fazer as opções que consideram melhores para dar resposta aos problemas e aos seus interesses e aos seus direitos, mas naturalmente sabemos que não podem ser vistas como o alfa e o ômega da solução, ou seja, tem que haver vida além das eleições, luta além das eleições, exigência além das eleições, e portanto nem alinho naqueles que agora fazem das eleições um problema para a vitimização, para a responsabilização de uns e de outros, do passa-culpa, de que isto o país não precisa, que não sei o quê, mas que de facto o que a gente precisa é de soluções governativas, de correlações de forças na Assembleia da República, de deputados que estejam lá não para se servir, mas para servir o bem de todos. E este é que é um problema. Porque, ponto 1, que o Montenegro não tinha mais condições do ponto de vista de legitimidade e de evidenciação da promiscuidade entre os interesses pessoais e pelas funções que exerce e outros interesses, isso era ponto 1. Que a gente tem um PS a dar a mão e a tentar dar ao Governo a possibilidade de gerir o seu próprio calendário. Quando é que eu tenho condições de sair enquanto Governo? É uma evidência também. E o que sobra, e está-se a ver por este debate, é o arrastar, que se calhar vai até às eleições e que os portugueses deviam de exigir que isso não acontecesse, de uma discussão política à volta das explicações, não explicações. Há uma coisa que não precisa de explicar mais nada, é uma evidência. Não havia condições para continuar como Primeiro-Ministro. Os fatos que existem hoje são bastantes e suficientes para perceber que havia ali uma incompatibilidade entre as suas funções de Primeiro-Ministro e aquilo que veio a público. E o que continua a não se discutir e que depois leva a outro tipo, naturalmente, de inquietações dos portugueses, é a crise, a instabilidade, sim, que há na vida das pessoas. Porque a saúde continua. E isso é que se tem que discutir. É as condições que este governo estava a dar. A juntar esta evidenciação da promiscuidade que há muito se vem denunciando e que se vem rejeitando aquilo que são medidas concretas para impedir que este tipo de situações aconteçam e que infelizmente não são novas. E o que se tem que dignificar são as instituições e os cargos públicos a partir de quem os exerce, que ponha os seus interesses, os seus e de outros, não é, dos grandes interesses, à frente daquilo que é os interesses e a resposta à vida das pessoas. A saúde, o que é que uma pessoa que não tem dinheiro para pagar a casa e cada vez se vê mais aflito, que o seu salário não chega ao fim do mês, que vai ao supermercado cada vez há mais aumentos, que a saúde é o que é e que o caminho é drenar para o privado, para o negócio da doença, aquilo que deveria ser um direito e não um negócio. O que é que esta gente lá em casa sente, pensa quando assiste a isto tudo? Naturalmente, o que não pode ficar insensível. Primeiro, há de achar que isto é tudo um lamaçal, não é? E que é tudo... E a quem é que serve esta ideia de que isto é um lamaçal? A quem é que serve esta ideia de que isto... A minha vida continua... não quero usar aqui um termo... mal, não é? E depois está lá esta gente para, em vez de responder aos problemas concretos da saúde, da educação, da habitação por aí fora, está com estes fediveres.
Porque eu digo fé diversos porque não para desvalorizar o problema em si. Esse está mais claro e não tem condições para continuar. Não tinha que se esperar uma semana. O PS tinha que ter tomado uma posição. Anda aqui com táticas políticas, calculismos eleitorais. Falas que o PS devia ter aprovado a moção de Naturalmente. censura que o PCP apresentou há uma Naturalmente, semana. porque certo? como é que alguém diz que este governo não tem condições Bem, para houve continuar... duas moções de censura Não, e foram as duas rejeitadas, mas vamos não é? lá ver. É bom lembrar que a moção de censura apresentada pelo Chega tinha um objetivo inerente e que isso acho que era difícil pactuar. Por exemplo, o PCP se absteve, aliás, foi o único, todos os outros votaram contra. Absteve-se porque, ao mesmo tempo que acha que este governo tem razões para ser condenado e para ser censurado, e, portanto, isso não abdica, não entrava era no calculismo político do Chega, desviar as atenções de si próprio e dos diversos casos e de evidência, também de promiscuidades, de casos, de situações, e que foi uma manobra que a intenção do Chega não era derrubar o governo, era desviar as atenções de si, porque relativamente às matérias que o governo vem apresentando, 90% delas o Chega acompanha. Portanto, por mais que grite e que diga o seu contrário, mas é ver as votações na Assembleia da República. Portanto, com isso, obviamente, acho que não se deveria alinhar. Outra coisa é, no concreto, perante os factos, que não precisam de mais carafunchanço, não é? São evidentes que este governo não tem condições, seja por legitimidade política, seja por legitimidade governativa, porque este governo não está a conseguir dar resposta a um conjunto de coisas, a juntar a um problema de incompatibilidade clara do Primeiro-Ministro. Porquê arrastar isto? E está-se a ver. Ontem foi rejeitada. Vai haver eleições, né? A menos que o Marcelo decida outra coisa, mas portanto, vai haver eleições. E continua-se a discutir as explicações. Mas o que existe, o que é conhecido, não é suficiente? Vamos passar estes meses a discutir a família de Montenegro? Daquilo que diz, entendes que Montenegro não devia ser candidato, então, numas futuras eleições? Isso cabe ao PSD decidir. Obviamente. Agora, se ele não tinha condições para ser Primeiro-Ministro porque ficou claramente incompatível, estar-se a candidatar não é Primeiro-Ministro. Pronto, aproveito e remato. É deputado. Porque é bom lembrarem, que nunca é demais lembrar que o que se vai eleger são deputados. Mas até agora, normalmente quem é o cabeça... Aliás, tivemos até um exemplo, vários exemplos recentes já neste milénio, de governos que tinham maioria e que, ficando sem o Primeiro-Ministro, acabaram por cair. Com maioria também. Com maioria, sim, exatamente. Com maioria e sem maioria. Isso dá para todos os gostos. O que a gente tem é que eleger deputados que estejam lá para servir o interesse do país e não os seus próprios interesses. Francisco Brito, ninguém queria estas eleições, ou não? Eu acho que ficou claro que há aqui partidos que querem as eleições. Quem? Portanto, o Partido Socialista efetivamente quer eleições. Quer dizer, o Partido Socialista, não vou ser aqui também incorreto. Eu acredito que haja muita gente do Partido Socialista que não quer eleições e sabe perfeitamente que não ganha com estas eleições. Mas o Pedro Nuno Santos e algumas pessoas da cúpula do Partido Socialista querem eleições. E o PSD não quer eleições também? Ao apresentar esta moção de confiança, não demonstra que quer eleições? O PSD não quer eleições. Portanto, seguramente que o PSD não quer eleições. O PSD só queria que, em termos da Assembleia da República, o assunto ficasse clarificado e que pudéssemos voltar a discutir assuntos estruturantes para o país. Porque não estamos aqui a discutir isenção de portagens ou o investimento no SNS ou a carreira dos professores. Estamos a discutir uma questão completamente lateral a todos os portugueses. Até ao próprio Primeiro-Ministro, enfim. Por isso, o PSD e o CDS não querem eleições. Por mais que eu até acredite, é a minha opinião pessoal, que o PSD e o CDS ganham mais votação com estas eleições, e eu acredito que este mês e meio que teremos pela frente irão mostrar isso. Mas pronto, veremos. Eu acredito que também os portugueses, na hora de votar, na hora de decidir, vão ter em cima da mesa uma questão muito concreta. É que se podemos dizer, pelo menos é a minha percepção, eu acho que é a percepção da maior parte das pessoas, que Luís Montenegro não é adorado pela maior parte das pessoas, portanto, efetivamente, as pessoas não gostam da pessoa, portanto, Luís Montenegro, é muito essa a percepção que existe. Luís Montenegro conseguiu conquistar os portugueses pelo trabalho. Portanto, apresentou trabalho, fez trabalho e as pessoas neste momento confiam em Luís Montenegro não pela pessoa em si, mas pelo trabalho que fez. Ao contrário daquilo que aconteceu com António Costa, em que efetivamente as pessoas gostavam de António Costa e que ao fim de 8 anos, bem espremidos, há muito pouco trabalho feito.
houve muita promessa, houve muita simpatia, mas praticamente não houve resultados. E isto, na hora de votar, vai fazer a diferença, porque ainda por cima, num contexto de instabilidade política, em que as pessoas estão fartas destas discussões estéreis, estão fartas destes assuntos completamente triviais, as pessoas cada vez mais querem trabalho feito. E por isso é que eu acho que também o Chega aí perderá. Portanto, aqui irá haver uma grande derrota do Chega. E, por outro lado, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro sairá reforçado. Claro que, enfim, nós estamos a discutir isto, amanhã pode haver aqui uma alteração, portanto, o Conselho de Estado, creio que será amanhã, se não estou em erro, sim. Está marcado para quinta-feira, se não me falha a memória. Pode ter aqui, de facto, uma resolução distinta. Portanto, no limite, o Presidente da República pode chegar à conclusão que, mesmo tomando a decisão no passado de, com a admissão do Governo, convocar eleições, e mesmo até já tendo vindo dizer que convocava eleições neste contexto, pode mudar de opinião. Portanto, pode efetivamente ter aqui outro tipo de relação. Isso seria ainda mais confuso Sim, para todos os eleitores. E eu acredito que não beneficiava, aqui eventualmente beneficiaria o PS, porque conseguiria limpar aqui um bocadinho a imagem negativa que ganhou neste processo, não beneficiaria Luís Montenegro, que enfim, que o assunto estaria ainda em cima da mesa e que iria continuar a criar alguma fragilidade e o país também não sairia beneficiado, porque eventualmente não tendo eleições, o que até seria por um lado bom, mas por outro lado continuaríamos aqui a discutir uma trivialidade em vez de discutir assuntos com importância para o país. Por isso acredito que haverá eleições, mas o que eu digo aqui é que também não é extremamente garantido. Portanto, o nosso Presidente da República não é assim tão previsível quanto isso. Por isso é preciso ver que efetivamente para a próxima semana podemos estar aqui a discutir novamente este assunto com outros dados que possam estar em cima da mesa. Luís Pardal, naquele resultado final, ninguém aplaudiu. Aquele silêncio pesado na Assembleia da República dava a entender que ninguém queria eleições. O PS, com a CPI que apresentou, com a Comissão Parlamentar de Inquérito que pretendia realizar, pretendia levar isto, fazer com que isto durasse mais tempo, com que depois, mais à frente, durante o ano não poderiam ser realizadas eleições, portanto, é um período antes e depois das eleições presidenciais, teria de ficar o governo que estava em funções. Será que isso era uma vantagem para o PS? O PS estava a jogar com esse desgaste que iria estar inerente ao governo e Luís Montenegro? Estou completamente esclarecido. E nos bastidores, no sentido dos diálogos que houve, isso ficou perfeitamente claro. E a seguir, Pedro Nuno Santos até trouxe isso a público. Quer dizer, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o PS não tem intenção de arrastar. Não era arrastar o tema. Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como qualquer uma, tem o seu tempo. Em determinado momento, podem ter que ser chamadas outras pessoas para falar. Quer dizer, e aquilo que estava até em diálogo era uma comissão parlamentar de 90 dias. Quer dizer, mas isto não se pode estar a condicionar o governo e o primeiro-ministro. Isto é grave. Não pode querer, por via deste tipo de negociação, de condicionar uma comissão parlamentar de inquérito. Isto é abrir um precedente sem qualquer tipo de sentido. Isto é uma inabilidade política. Portanto, eu não sei, ou é inabilidade ou tem a intenção, de facto, de desviar a atenção. Porque ninguém pode condicionar uma comissão parlamentar de inquérito. Mas onde é que isto faz algum sentido? E, portanto, aquilo que talvez as pessoas... Ninguém bateu palmas, porque, de facto, ninguém estava à espera de um triste cenário deste tipo de negociações, que isto não cabe na cabeça de ninguém. E as pessoas depois olham para esta situação toda e dizem, não queremos, ninguém quer ir a eleições. É verdade. Mas, por outro lado, também temos de ter algum cuidado com isto de não vamos a eleições. Porquê? Quer dizer, estamos a discutir aqui uma crise relativa ao Primeiro-Ministro. Então, amanhã, a desculpa de não vamos a eleições é porquê? Qual é que é o critério? Qual é que é o pretexto? Como é que isto se faz? Ou seja, tudo na gestão pública e na gestão política tem de ter um critério, tem de ter uma razão de ser, tem de ser fundamentada. Porque é que um primeiro-ministro não pode ter ao mesmo tempo uma empresa?
o Rui Tavares Mas do diz-me uma livro... coisa, sim, conclui com essa tua análise, que eu queria te fazer ainda uma Rui, pergunta. certo, o Rui Tavares do livro até fez uma intervenção muito interessante neste aspecto. É que ele dá como exemplo o presidente do Canadá, em que era detentor de um fundo de investimentos de $1 bilhão. E o que é que o presidente do Canadá fez? Saiu completamente daquele cenário, entregou o fundo de investimentos a um gestor independente. E o que é que nós tivemos nos Estados Unidos? Nós temos uma promiscuidade entre empresários, entre interesses particulares de Trump e de Elon Musk. Aliás, ontem tivemos o exemplo disso, não é? Quer dizer, Elon Musk junta ali e Trump juntam ali uns 6 ou 7 Teslas, não é? À frente da Casa Branca, e temos o presidente dos Estados Unidos comprem Teslas para ajudar o Elon Musk que está a perder a sua capacidade de vender, ou está a diminuir a venda de Teslas. Portanto, isto são extremos muito interessantes de nós analisarmos. E que tipo de país é que nós queremos, não é? E, portanto, isto são precedentes. Porque hoje é este tipo de empresa, amanhã é um gestor da Jerónimo Martins, e depois de amanhã é um gestor de um banco que é primeiro-ministro e que é gestor de um banco ao mesmo Então, tempo. e diz-me, São precedentes. achas que com eleições isso ficará arrumado? Não ficará. Por isso é que Mas esta aí estratégia levanta um problema que é, e depois, então depois das eleições, com a possibilidade do Precisamente, PSD ganhar e manter-se precisamente, este primeiro-ministro. por isso é que esta estratégia do PSD, do governo, do Luís Montenegro, não faz sentido. É que este assunto não termina amanhã com as eleições. Por isso é que isto não faz sentido. Por isso é que se ele for outra vez primeiro-ministro, este assunto vai continuar a arrastar-se. Pior, é um primeiro-ministro que ficará manchado para o resto da legislatura se tiver outra. Nós vamos ao sim, não, talvez já a seguir, mas rapidamente queria apenas saber, Patrícia Machado, e entretanto já tinham sido apresentados candidatos à presidência da República, candidatos autárquicos, e agora eleições legislativas, vamos ter de assistir a repetição certamente de candidatos aos vários cargos, ou não? Pois isso, cada partido verá quem é que... Acredito que haja diversas soluções, naturalmente, nem sempre nem nunca, depende, cada situação é uma situação. Acho que elas têm que ser vistas como momentos distintos e com a tal oportunidade que aqui falávamos, para eleger deputados em condições de defender os seus direitos, os seus interesses, respostas concretas para o país, e que façam resultado aí um governo, portanto, ver isto como uma oportunidade de lutar pela alternativa. Autárquicas é outro ato eleitoral e, portanto, e presidenciais outro ato eleitoral é. E, portanto, o que se tem que ver é quem são os homens, mulheres e jovens em condições de garantir essas condições para exercer os cargos, não é só para apresentar, Francisca, é para exercer os cargos. é um desafio aos partidos, mas certamente não há grandes possibilidades de ter candidatos autárquicos que já foram apresentados serem também candidatos à Assembleia da República, porque isso fazia parte da estratégia, ou à Presidência da República, ou não. Os partidos vão ter de fazer aí um esforço de tirar, se calhar, algumas primeiras linhas para estas legislativas, já que as tinham colocado para as autárquicas. Dependerá certamente da estratégia dos diferentes partidos. Acredito que os partidos vão, no fundo, manter a estratégia que estavam a seguir para as autárquicas, e havendo uma situação destas, de certa forma será vista com alguma individualidade face às autárquicas que vamos ter também este ano. Portanto, não me parece que, havendo obviamente sempre alguma relação, mas não me parece que essa relação seja assim tão significativa. Portanto, acho que os dois atos eleitorais, do ponto de vista partidário, se conseguem isolar. São situações distintas, mesmo internamente. Portanto, as estruturas locais estão a trabalhar nas autárquicas e isso não tem alterações por haver umas legislativas pelo meio. Naturalmente que, do ponto de vista da nacional dos partidos, haverá, obviamente, um trabalho suplementar e que acredito que aqui até seja bastante duro, porque é preciso gerir muita coisa quando há um ato eleitoral. Portanto, a maior parte das pessoas nem tem ideia, mas há de facto aqui um grande esforço. Luís Pardal, o que é que vai acontecer? Como é que os partidos vão descalçar a bota, se é que a têm para calçar, digamos assim? Isso cabe de facto a estratégia de cada partido, enfim, tomar a sua. Mas será um desafio explicar também aos eleitores será. que têm o mesmo candidato para 3 atos eleitorais.
naturalmente, eu calhar. acho que 3 atos, pois sim, 3 atos, só falta o Chega e André Ventura candidatar-se a uma Câmara Municipal para fazer de facto as 3, não é? Candidata a uma Câmara, a deputado e a Presidente da República. Mas isso é lá com o Chega e a forma como se organiza. Agora, de facto, é uma estratégia que cada partido terá que ter. O PS já começou demonstrando a sua, portanto, aqueles que são candidatos a deputados, aliás, as autárquicas não serão candidatos a deputados, mas é uma discussão que ainda irá continuar com certeza, mas é importante que os partidos tenham um foco máximo nas eleições, porque nós estamos a falar de que uma eleição é mais importante que a outra, são diferentes, e os munícipes são ao mesmo tempo portugueses, e portanto não podemos defraudar umas eleições em detrimento da outra. As duas têm que estar com confiança pelos portugueses. Vamos ao sim, não, talvez. Patrícia Machado traz um sim ou não, talvez, hoje. Trago um sim, não pude estar no programa da semana passada, trago hoje. É um sim à luta das mulheres, tanto que no passado dia 8, Dia Internacional da Mulher, se fez bastante viva, expressiva e combativa por essas ruas do país, e também aqui em Évora, né, com várias centenas de pessoas num desfile, em que de facto os direitos pela igualdade na lei e na vida se traduzam efetivamente, e dessa justa luta e exigência que trouxe à rua muita gente, muitas mulheres, e portanto queria saudar a luta de todas as mulheres. Francisco Brito, um sim, não, talvez. Trago um não porque é de lamentar que tenha sido chumbada em reunião de Câmara na passada semana a implementação do sistema de videovigilância no centro histórico. A CDU votou contra e o PS e o MCE abstiveram-se, portanto já sabendo que a proposta seria chumbada com esse sentido de voto, alegando que a Câmara Municipal não tem dinheiro, quando na realidade esta proposta devia ter sido aprovada para que a Câmara Municipal se pudesse dirigir ao Governo, à CCDR, restantes entidades, na busca de financiamento para que este sistema fosse implementado, não por uma questão de Évora e o centro histórico ser ou não seguro, mas sim porque precisamos efetivamente de ter novas estratégias de segurança, e o sistema de videovigilância está comprovado que é eficaz. A Polícia de Segurança Pública defende a sua instalação, e temos aqui o poder político a tentar atravessar-se sobre áreas da qual não consegue obter grande capacidade no fundo, de decisão, portanto, de conhecimento até, com uma decisão, na minha opinião, errada, por isso trago este não. Luís Pardal, um sim, não, talvez. Eu trago um não, portanto foi conhecido... Agora já o estamos a ouvir, peço que repitas, só favor. Eu trago um não, portanto, em resultado de uma notícia que veio a público agora nestes últimos dias, o projeto de curso de Medicina da Universidade de Évora foi chumbado, e portanto no fundo é um lamento para esse chumbo, por um lado, e por outro lado espero que a Universidade possa rever o seu projeto de curso de Medicina aqui na Universidade de Évora, para que Évora e o Alentejo possa ter este ativo que é importante, que é fundamental, e espero que todos aqueles que compõem a avaliação de um curso, até mesmo a Ordem dos Médicos, que não se pronunciou, que possa fazer avançar este projeto. Bem, e é assim que chegamos ao final deste Sim, Não, Talvez. Obrigado à Patrícia Machado, ao Francisco Brito e ao Luís Pardal por estarem aqui connosco mais uma vez. De hoje 8 dias cá estaremos, sempre quarta-feira às 18 horas, domingo às 10 da manhã, quando quiser ver e ouvir em dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM. Tenha a continuação de uma boa semana.